Vamos ao dimensionamento de pilares de concreto armado. Então esse material aqui está na página da Universidade Federal de Viçosa e começa ali na página 19. Então vocês podem estar acompanhando aí o dimensionamento dele. Então a primeira que nós vamos utilizar vai ser essa tabela. Então é muito fácil de você estar trabalhando com essa tabela. Mas o que a gente precisa para trabalhar? Tá? Então vamos às seguintes situações aqui. Eu montei para vocês esse formulário aqui, ó, tá? O que ele tem? A altura do pilar, a carga, tá? Então esse é o que nós precisamos para dimensionar. Então, por exemplo, a altura do pilar aqui, nós vamos ter 2,60 m, tá? Então isso é um fato conhecido que a gente já estabelece na nossa construção. Quanto que vai ser a carga que ele vai ter que suportar? Então vamos colocar aqui, por exemplo, 30 toneladas. Então dessas duas informações aqui eu vou tirar o resto das informações praticamente de nossa tabela. Então vamos lá. Então a primeira situação que nós vamos ver aqui, tá? A altura. Quanto que é a altura? 2,60 m. Tá? Então vamos voltar na nossa tabela aqui. 2,60 m. No início, tá, a gente tem esse comprimento L. Tá? Então, por exemplo, 2,25, 3 metros. Tá? Nosso exercício 2,60 m. Então, veja o seguinte, 2,25 é pouco. Então, eu tenho que pegar ele com 3 metros. Tá? Então, 2,60 aqui está contemplado dentro desses 3 metros. Veja que a espessura já tem aqui, ó, 20 centímetros. Então eu já tirei aqui a minha espessura. Então eu volto aqui no meu formulário aqui e coloco aqui, ó, 20 centímetros. Tá ok? Falta agora a espessura. Então vamos lá. Se nós pegarmos essa mesma linha aqui, ó, nós vamos agora achar o peso. Tá? Vamos trabalhar com a questão do peso. Então veja, aqui ele suporta até 24 toneladas, nosso tem 30, então é pouco. Este segundo suporta até 36, está ok, nossa carga tem 30. Então é esse camarada aqui dessa posição que nós vamos usar. Subindo aqui em cima, veja que nós temos uma largura de quanto? 30 centímetros, tá certo? Então eu tenho aqui essa posição, subindo aqui eu tenho uma largura de 30 centímetros. Então eu venho aqui no meu formulário, largura 30 centímetros. Tá? Então o meu pilar vai ter uma seção aí de 20 por 30 centímetros. Tá? Muito fácil essa situação aí. Bom, próximo passo. Tá vendo aqui esse 6 φ de 10? Olha lá. 20 por 30. Nós temos aqui a ferragem principal. 6 φ de 10. Então, essa vai ser a ferragem principal que você vai estar utilizando. É só pegar esses valores da tabela. Tá? Então, 6 φ de 10. Então, ferragem principal. 6 φ de 10 milímetros quadrados. Tá ok? Número de estribos. Tá? Como é que é feito a questão do número de estribos? 2,6 metros transforma em centímetros. Tá? Então vai dar 260 centímetros. Se você for ver aqui embaixo da tabela, tá? Ele diz o seguinte, ó. Estribos com diâmetro de 5 milímetros a cada 20 centímetros. Então o que nós vamos fazer? Pegar essa altura que nós temos e dividir ela por 20 e acrescentarmos mais um. Então 260 dividido por 20 dá 13. 13 com mais um, 14. Tá? Então o número de estribos vai ser 260 dividido por 20, que dá 13, com mais um, que é o inicial. Então nós temos aqui
14 estribos. Tá? No caso, para esse pilar aí. O próximo, comprimento. Quanto que vai ser esse comprimento? Veja que nós precisamos de uma cobertura lateral desses estribos. Tá? Então a ferragem fica dentro do concreto, tá? Aqui tem uma seção demonstrando o pilar. E aqui nós temos essa seção, tá? Com um cobrimento de 1,5 centímetros de cada lado. Então se nós desconsiderarmos aqui 1,5 aqui e 1,5 do outro lado, tá? Todas as laterais, então cada lateral nós vamos ter 3 centímetros a menos. Então como é que ficaria esse comprimento aqui? 20 menos 3 são 17. Então 17 mais 17. Da largura de 30 vai ficar com 27. Então mais 27 mais 27. E nós também temos as dobras, tá? Nas pontas, que ali é em torno de 5 cada lado. Então mais 5 mais 5. Então isso vai me dar ali um comprimento em torno aí de mais ou menos 98 centímetros. Tá? Então como é que ficaria esse estribo? Tá? 17, 17, 27, 27, 5 uma dobra aqui e 5 outra dobra aqui. Tá? E aí as ferragens elas viriam amarradas exatamente nesses cantos. Tá? Então essa ferragem aqui, ó, tá? Viria amarragem nesses cantos. Mas como eu tenho 6, então eu posso colocar em uma das seções maiores, aí no caso de 30, tá? 2 ferragens aqui no meio aqui, tá? Então faria essa distribuição aí das ferragens principal aí do material. O próximo que nós temos aqui, tá? Então é um exemplo dado. Aqui nós temos 2 kg por centímetro quadrado. Tá? Então isso daí já é previamente estabelecido. Se você não conhece, tá? Então aqui nas condições de fundações diretas, você também pode estar usando, tá? Esse macete aqui, ó, se você não conhece, ó. Tá? Então aqui nós temos toda uma situação de elementos conhecidos, tá? E usamos essa forma. Tá? Então que ela diz o seguinte, você vai abrir uma profundidade aqui, uma vala aí de uns 20, 30 centímetros, tá? E vai colocar em cima aqui um tripé, e no meio desse tripé você vai colocar um peso conhecido, com uma área de seção dele também conhecido. E você vai erguer ele até uma certa altura, sempre na mesma, e largar ele. Então ele vai causar aqui no fundo essa deformação chamada de E. Então a altura de queda sempre é a mesma e ele vai causar essa deformação. E aí então nós temos, de acordo com as situações aí, do peso da sapata, do coeficiente de segurança que você queira adotar, do número de quedas que você vai fazer com ele, tá? Aplica na fórmula que você vai ter a tensão admissível no solo. Tá? Então você pode ter, se você não conhece, fazer a aplicação direta dessa situação. Outra situação é usar essa tabela aqui, ó. Tá? Então da seguinte forma. Na primeira aqui nós temos aterros. Tá? Então é bastante comum em grandes obras aterros. Tá? Então por mais que você soca, você apiloa o material, tá? Você tem que considerar ali 0,5 kg por centímetro quadrado. Aterros de areia sem possibilidade de fuga. Na nossa região aqui, nós temos um terreno bastante arenoso. Tá? Então, isso face aos muros de arrimos e face essa possibilidade aí desses aterros. Então, você pode considerar aí 1 kg por centímetro quadrado. Terrenos comuns, como argilo arenoso, embora úmidos, você pode considerar 2. Tá? Terrenos de excepcional qualidade, só que mais secos, 3,5 kg por centímetro quadrado. E se for na rocha viva, você pode considerar aí 20 kg por centímetro quadrado.
tá? Então você tem essas tabelas que você pode estar utilizando também. Então, para o nosso caso aqui, 2 kg por centímetro quadrado. Então, como é que nós vamos fazer esse cálculo? Nós pegamos a carga, 30.000 quilogramas, e dividimos elas por 2. Então, vai dar uma área aí de 15.000 centímetros quadrados. Tirando a raiz, tá, de 15.000, então nós vamos ter uma área ali, tá, de 123 por 123. Ou seja, a nossa área tem que ser maior do que esses valores aqui. Então, se nós colocarmos aí, tá, sapata de 1,50, tá, por 1,50, tá, estaria certo. Ele tem que ser maior do que 1,23 por 1,23, senão esse pilar ele vai afundar no solo. Tá certo? A questão, tá, dessa sapata, tá, ela fica no solo, tá? Então toda a carga que nós tivermos no solo, tá? Então aqui está o pilar, 20 por 30, e aqui embaixo então nós temos essa área de sapata que vai descarregar todo esse peso no solo. Então essa carga, tá? Ela tende a ser, digamos assim, de uma certa forma, tá? Ter que ser suportada, tá? Por esse solo que está aqui embaixo aqui do chão. E essa carga de 30 toneladas aqui, tá? Então é muito comum em questão de prédios, em questão de fundações, ter fundações extremamente profundas. Por quê? Vai depender da resistência do solo e do peso que estiver em cima. Tá? Então aqui nós temos um resumo dele, tá? Como é que ficaria? Altura do pilar, 2,60 m, é estabelecido. Carga, 30 toneladas, também é conhecido. Espessura, tira-se da tabela. Largura, tá? Vai pela mesma linha, tá? Subindo na coluna você vai achar a largura da seção do pilar. No entroncamento da largura com a espessura, você vai ter a ferragem principal, tá? 6 φ de 10. Número de estribos, você vai pegar a altura, dividir por 20 e acrescentar mais um, tá? Então 3 mais 1, 14 estribos. Comprimento, tá? Nós temos aqui uma seção de 20 por 30. Então de cada uma você vai tirar 3 centímetros. 20 menos 3, 17. 30 menos 3, 27. Então 17 mais 17, mais 27 mais 27 e mais a ponta das dobras, tá? Mais 5 de cada lado, 5 de um lado, 5 de outro. Então somando todas elas, nós vamos ter aqui 98 centímetros de comprimento da ferragem. Então você pode cortar ele até com 1 metro, tá? A barra tem 12 metros, a barra comercial. Você pode cortar com 1 metro tranquilamente aqui que não vai ter problema nenhum, tá? As dobras aqui ficariam com 6 centímetros mais ou menos, tá dentro da margem de segurança. Tensão admissível no solo, tá? Se você não tem esses dados, você faz as contas, tá? Mas geralmente esses fatores aqui já são dados. Então, tensão admissível no solo, 2 kg por centímetro quadrado. Então, o que se faz? Pega o peso, 30.000, tá? Divide aí por 2. Então, nós temos uma área, seção aí de 15.000 centímetros quadrados. Um lado vezes o outro lado, precisa ser 15.000. Então, tirando a raiz de 15.000, nós chegamos à situação aí de 1,23 por 1,23. Tá? Seção mínima, tá? 1,23 m. Podemos colocar 1,5 m? Pode, tá? Colocar 2, 3 metros, aí nós já estaríamos exagerando na questão da largura deles. Não necessitaria de tanta área assim. Então nós já estaríamos jogando dinheiro fora. Então quer colocar 1,50 m? Tranquilo, sem problema nenhum. Dá um pouquinho mais do que isso daqui, porém você garante mais a situação aí, aumentando o coeficiente de segurança. Tá ok? Então para o dimensionamento aí dos pilares de concreto armado é isso.
Tá? Então nós temos aí alguns exemplos também, tá? Algumas aplicações aqui embaixo, tá? Por exemplo, dimensionamento de um galpão, como é que é feita essa área de interferência de um pilar, tá? E aí é feito todo o dimensionamento dele nessas condições aí, tá ok? No mais, boa aula, bom estudo a todos. Dúvidas, estamos aí.